Fala galera, estamos de volta, mais um Pode Mais Lagoinha, com um convidado mais que especial, mais um capítulo, né? E a gente ficou de dar uma boa notícia, né, Pois Luiz? é, eu acho que é a hora de É nós um- darmos uma boa notícia, né? Chegou o momento, o nosso convidado é que tem detalhes dessa boa notícia, detalhes não só do que Deus tem falado, mas também de toda a parte física. E vamos deixar para ele falar? Ah, vamos, né? Você falou que nós temos um convidado especial. Tem os convidados especiais e esse é mais que especial, né? É o Big Boss É o para mim. Big Boss. Nós estamos aqui com o pastor Leandro. Bem-vindo, pastor. Obrigado, Luiz. Obrigado, Glau. É um prazer, uma alegria estar aqui junto com vocês. E nós somos portadores de boas notícias, né? Sim. Sempre temos boas novas para compartilhar. E Você sabe quem que fala, né? é, A gente gosta tanto de falar que nós e fica ele é até tão nesse especial, espaço. gente, que esse é o segundo programa dele nesse podcast. Olha só. Eu tô me sentindo super especial, convidado 2 vezes para estar no Pode Mais Lagoinha. É que cada vez que muda de cenário, a gente tem que convidar o boss, né? Sim, a gente tá num cenário novo, todo bem detalhado, tudo muito feito com muito carinho, né? Pelo Felipe Camargo. Amamos a vida do Felipe Camargo, que faz tudo muito com muito carinho e nos recebeu mais uma vez, né, para gravar esse Pode Mais Lagoinha. Os primeiros e o pastor Leandro estava presente, que era sobre o nosso 4 anos de Lagoinha, né? A gente estava em clima de festa. Isso mesmo. Vamos fazer aniversário e a gente gosta de festa, né? E agora também a gente está em clima de festa, né, pastor? A gente está em Exatamente. clima de mudança, do novo de Deus. E vamos começar com esse assunto, então? Vamos lá. Pastor, conta para nós como que foi essa mudança, a oportunidade de mudança de prédio da nossa igreja. Então, nós já estávamos procurando um novo espaço para a nossa igreja, um lugar que fosse mais adequado, que pudesse nos receber de uma forma mais confortável ainda. E surgiu a oportunidade. Graças a Deus, as coisas de Deus acontecem rápido, né? Na realidade, esse mesmo prédio a gente já tinha visto aproximadamente há 1 ano, 2 anos atrás. Mas hoje, atualmente, né, que houve essa oportunidade de nós fazermos essa mudança. E tem sido uma bênção. Deus, ele prepara, né? Tipo, você falou, há 1 ano, 2 anos atrás, não era o momento, né? Deus preparou o momento certinho. Eu estive lá e é um lugar, assim, bem amplo, né? Um lugar bem gostoso e temos sonhado. Qual que é o sonho, assim, pastor, para esse novo tempo? Sonhos na parte física, ali de prédio mesmo. A gente vê que vai ter bastante coisa nova, né? Bastante mudança. Vamos fazer assim, vamos fazer desse jeito. Não sei, bastante opinião também, né, pastor? Sim. E não só a questão física, mas os sonhos de Deus mesmo, a questão espiritual, você como pastor de nossa igreja. O que Deus tem falado para esse novo tempo? Então, na questão física, a gente tem sonhado junto com algumas pessoas, né? E elas têm idealizado, que são profissionais da área, que conseguem traduzir no papel, no projeto, aquilo que a gente tem sonhado, dentro também das possibilidades. Então, tem assim, o Kids está maravilhoso, está lindo o Kids. Não sei se vocês já viram as fotos do projeto do Kids. Sim, do projeto eu vi. Tá muito bonito, tá feito muito especial. Então, o Kids eu acho que tá lindo. A cafeteria da nossa igreja Sim. linda, a recepção maravilhosa. Então, tá um lugar assim muito especial. E algumas pessoas que já foram em Orlando falaram comigo assim, nossa, o projeto parece muito, lembra muito a entrada, tudo parece com a Lagoinha em Orlando. E é mais ou menos esse projeto, porque também a Lagoinha, ela tem um padrão, né? Ela está tentando estabelecer esse padrão para todas as lagoinhas. Então, sempre que houver uma reforma, a construção de um novo templo, então tem um caderno de especificações que a gente deve seguir mais ou menos aquele modelo. E a gente está próximo disso. Glória Então, a Deus. assim, na questão física está bem bonito, bem bonito. E na questão espiritual, eu tenho orado, tenho buscado de Deus, e Deus colocou um propósito no meu coração de fazer uma consagração durante um período. E durante este período eu tenho me abstido de algumas coisas, mas eu também tenho colocado diante de Deus algo assim. O que mais importante que eu tenho colocado diante de Deus é um nível de compromisso das pessoas com Deus. Porque antes delas terem um compromisso com a igreja, elas precisam ter um compromisso com Deus, delas terem essa compreensão desta aliança, desse nível de compromisso que elas têm com Deus. Então, um alvo que eu tenho colocado diante de Deus nessa minha consagração é esse nível de comprometimento, não como instituição, não como pastor, não como ministério,
tudo isso vai ser consequência de um nível de compromisso, de aliança com o próprio Deus, né? De não apenas ir aos cultos e presenciar o culto e assistir o culto, mas participar do culto, receber a palavra como se fosse do próprio Deus, né? Sim. O apóstolo Paulo elogia a igreja, parece que de Tessalônica, dizendo, olha, quando vocês me receberam, vocês receberam como se fosse o próprio Deus. A palavra que eu ministrei, vocês receberam como fosse do próprio Deus, como de fato ela era. Então eu tenho orado para que as pessoas elas tenham esse nível de compromisso, entendendo que é a palavra de Deus, que o relacionamento delas é com Deus, que o relacionamento não se resume a um culto de domingo ou de quarta-feira, mas que ele se estende para segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado. E eu tenho buscado isso em Deus, para que a igreja viva esse nível de compromisso e de aliança com o Senhor. Isso tem sido a minha oração diante do Senhor, pelo menos nos últimos 30 dias, e vai perdurar mais durante 30 dias. Consequentemente, de forma consecutiva, eu tenho orado por isso. É interessante que quando a gente vê as pessoas, ou quando nós, né, vamos dizer assim, vivemos uma vida de busca, né, que você acabou de falar, que esse é o seu objetivo no momento, de buscar, de ver uma igreja que busca a presença do Senhor antes de ter um compromisso com a igreja, com o prédio, com o pastor, como líder, as outras coisas fluem. Então, se você tem compromisso com Deus, você vê fluindo o seu ministério, você vê fluindo o propósito de Deus na sua vida. Ainda que você não seja líder dentro de uma igreja, mas as coisas fluem. Ao contrário, elas fluem, mas chega uma hora que ela acaba. Sim. Ao contrário, você consegue ter um compromisso, você consegue... Mas chega uma hora que acaba, porque a motivação não é a motivação correta. Então, eu acredito que isso é um chacoalhar de Deus mesmo, ainda mais vindo do pastor, né? Você falou da sua consagração, da sua preparação. Como que nós, ovelhas de Cristo, debaixo do seu cuidado, podemos nos preparar para esse novo tempo? Não necessariamente esse novo tempo da igreja, mas quem sabe alguém está nos assistindo e está caminhando para um novo tempo. Como nos preparar para o novo de Deus? Como se preparar para o novo de Deus? Eu entendo quando Deus quer fazer algo novo nas nossas vidas, Ele ministra aos nossos corações. E quando o povo de Israel estava para entrar na Terra Prometida, Deus falou algo para Josué: santificai. Porque amanhã eu farei maravilhas no vosso meio. Quando Deus também apareceu no deserto para Moisés e para o povo, para trazer a lei, Ele falou também para Moisés: santificai, porque amanhã farei maravilhas no vosso meio. Então, antes de nós experimentarmos o novo de Deus, a gente precisa desse tempo de santificação. E santificação não é viver isolado do mundo. Santificação não é ficar fazendo jejuns de forma extrapolada, ser excêntrico. Santificação é se separar para Deus, né? Reconhecer que nós existimos para Deus. Agostinho, ele tem uma frase que é a frase da minha vida, que diz o seguinte: nós fomos criados para ti, e a nossa alma só encontrará descanso quando descansar em ti. Nós somos criados para Deus, e nós só encontramos o significado, a razão, a essência da vida quando nós nos voltamos para o Senhor totalmente. E santificação é exatamente esse reconhecimento. Eu fui criado para o Senhor. Eu posso viver tantas outras realidades, mas o foco principal da minha existência é para Deus. E quando eu me santifico, eu reconheço isso e me separo para Deus. Priorizo Deus na minha vida. A segunda coisa que Josué fez quando foi entrar na Terra Prometida, antes de entrar na Terra Prometida, foi fazer uma aliança com Deus. Porque todas as pessoas que nasceram no deserto, e as que não nasceram no Egito, só Josué e Caleb entraram na Terra Prometida, então nenhum deles foram circuncidados. E Deus fez uma aliança lá atrás com Abraão, dizendo: olha, todo macho que nascer ao 8º dia deve ser circuncidado. Este é o sinal externo da aliança que eu tenho com você. Só que ninguém fez isso durante o período do deserto. E o que Josué faz? Vamos circuncidar todo mundo. Nós vamos fazer uma aliança com Deus. Então, primeiro, para viver um tempo novo de Deus, é necessária essa santificação. Segundo, reafirmar a nossa aliança com Deus. A aliança que Deus tem para conosco, que Ele já fez, já provou. Agora é a nossa hora de nos comprometermos com Ele. Então, para viver esse novo, tem que ter essa aliança com o Senhor. E a terceira parte que eu acho que Deus fala com Josué para ele viver esse novo, ele precisava de
assumir as responsabilidades que Deus tinha confiado a ele. Porque junto com as novidades, com as bênçãos, vem as responsabilidades. Deus disse para Josué, você vai precisar ser forte, corajoso. Que a gente quer coisa nova, né? É. Mas na hora que vem a responsa, que vem a Exatamente. mochila, né? Cheio de coisa para poder resolver, daí fala, não, Deus, não era bem assim. E pensa a responsabilidade de Josué, liderar mais de 2 milhões de pessoas, substituir um líder que havia morrido e que havia sido o grande líder de Israel, que viu Deus face a face, que trouxe a lei que Deus usou para libertar o povo de Israel do Egito e fez tantos milagres através da vida dele. Agora, Josué na sombra de um líder como esse. Não é? Dá medo, né? De você substituir uma pessoa desse vulto, dessa grandeza. Que tinha um legado, né? Extraordinário. E todo mundo ia compará-lo com Moisés. Vai falar, mas Moisés não fazia desse jeito. Mas Moisés era desse jeito. Mas Moisés falou assim. Então, ele tinha um desafio muito grande. Com certeza, ele deve ter ficado amedrontado quando aquela responsabilidade chegou nas mãos dele. E por isso Deus reafirmou para ele 3 vezes. E quando Deus repete uma coisa, é porque é muito importante. É porque ele quer frisar, sublinhar. Ele diz ser forte e corajoso. Ser forte e corajoso. Ser muito forte e corajoso. Ou seja, você precisa de se responsabilizar por aquilo que eu tenho colocado nas suas mãos. Então, para viver o novo de Deus, nós precisamos de ter esse tempo de santificação, ter esse tempo de reafirmar nossa aliança com Deus. E a gente precisa ser forte e corajoso. Amém. Não sei se você percebeu aí na sua casa, se você percebeu até respondendo as questões. O pastor tem 3 pontos. Aleluia. Eita, glória. E é interessante, É porque eu sou batista, gente. É interessante que, já que a gente entrou nesse assunto de Josué, Deus falou para ele ser forte e corajoso. E também Deus falou assim, nessa lei, ou seja, nessa palavra, medita nela. De dia e de noite. De dia e de noite. Então, a direção que Deus estava dando para Josué é a palavra de Deus. Deus deu a fonte, né, da coragem. É, exatamente. Ele fala com ele assim, ser forte e corajoso, porque tu farás esse povo herdar a terra que sob juramento prometido a Moisés. Né? Aí todo lugar que você pisar a planta dos vossos pés, ou seja, primeiro ele tinha o desafio de levar 2,5 milhões de pessoas para um terreno, para um território que já era ocupado. Então as pessoas não estariam lá com a bandeirinha branca falando, entra nas nossas cidades, toma posse das nossas casas. Ah, vem, vocês são bem-vindos. Vocês são bem-vindos. Não, teria hostilidade, teria resistência. Ele precisava de transportar e levar essas pessoas para lá. Depois, ele não podia fazer as coisas de qualquer jeito, da maneira que ele pensava, que ele achava. Ele precisava fazer de acordo com a lei que Deus havia dado. E para isso ele precisava meditar de dia e de noite, para ele não esquecer nada. Não vai inventar Josué da sua cabeça, não é do jeito que você pensa que você vai fazer, é do jeito que Deus... Não é jeito da modinha, né? Não é da modinha, é do jeito que Deus estabeleceu. Então, são desafios, né? Pegando esse gancho, quando a Bíblia fala meditar de dia e de noite, eu não faço mais nada, não estudo, não vou para a igreja, não vou para o trabalho, não tomo banho, não namoro, não caso, não cuido de menino, só para ler a Bíblia, é isso que a Bíblia está dizendo, pastor? Não, a gente precisa de ler a Bíblia como um livro, é uma palavra de Deus, mas ela também usa figuras de linguagem. Por exemplo, quando Jesus fala assim, se a tua mão direita te fazer pecar, arranca a sua mão direita e joga ela no fogo. Porque é preferido você ir para o céu faltando uma mão do que para o inferno com as 2 mãos. Será que Jesus estava falando para as pessoas amputarem alguma parte do corpo dela? Não, Jesus estava usando uma figura de linguagem para sublinhar aquela mensagem que estava dizendo, olha, você precisa ser tão radical contra o pecado como você precisasse de amputar uma parte do seu corpo. Mas ele não estava dizendo para alguém amputar uma parte do corpo. Era uma figura de linguagem. Quando está falando medita de dia e de noite, é em todo o tempo. Em todos os momentos você precisa de meditar a palavra de Deus. Então, a palavra de Deus precisa ser uma prioridade na sua vida. Se você tem um período de manhã, medita lá. Se você pode, durante o seu almoço, ler a Bíblia, leia a Bíblia. De noite, leia a Bíblia. Não é que você vai ficar todo o tempo todo, parou tudo da sua vida, não vai comer, não vai beber, não vai descansar, não vai fazer mais nada e vai só ler a Bíblia. Não quer dizer isso. Que daí entra na parte que você falou de santificação, né? Você ser santo é ser separado. Não quer dizer que você vai se retirar do mundo
e ir para um canto e ali você vai ver uma vida de santificação. Não, santificação é dentro do contexto do nosso dia a dia. Exatamente. Então, é ser santo nas minhas brincadeiras, é ser santo naquilo que eu vou fazer no dia a dia, nas conversas, Sim. e no comportamento, da forma que eu vou me vestir. A santificação, ela entra dentro da nossa rotina, né? Houve um período da história da igreja em que os santos, os homens de Deus, as mulheres de Deus, eles fizeram isso. Eles se isolaram em monastérios, em lugares reclusos para viver a fé cristã, porque de alguma forma tinham a compreensão de que eles continuassem no lugar que eles estavam, eles seriam contaminados, eles não conseguiriam viver esta vida santa, essa vida de devoção, essa vida de santidade que Deus nos chamou para viver. Mas Jesus, ele nos ensinou exatamente o contrário, né? Jesus, ele não fugiu do mundo, ele entrou no mundo, ele veio para o mundo, ele pisou no mundo, ele viveu entre as pessoas, ele comeu com os pecadores, ele comeu com os publicanos, porque não era o mundo que influenciava Jesus, era Jesus quem influenciava o mundo, né? Ele sabia de onde ele veio, ele sabia quem ele era, ele sabia para onde ele estava indo. Então ele entendia que não era o mundo que influenciava, era ele que iria influenciar o mundo. Se nós tivermos essa compreensão, a nossa identidade bem firmada, o propósito que Deus nos chamou, nós vamos estar no mundo, mas não ser parte do mundo. O Hernandes Dias Lopes, o pastor Hernandes Dias Lopes, tem um exemplo que eu acho lindo, né? Que nós estamos no mundo, mas nós não somos do mundo. Aí ele usa o exemplo de uma canoa, de alguém dentro de uma canoa. A canoa, ela está sobre o rio, sobre o lago, sobre as águas. Mas as águas não estão dentro da canoa, porque se à medida que a água entrar dentro da canoa, o que vai acontecer com ela? Ela vai afundar. Sim. Ela está no rio, mas o rio não está dentro dela. Exatamente a nossa realidade. Nós estamos no mundo, mas o mundo não está dentro de nós. Outro exemplo bonito é uma embaixada. É uma embaixada de um outro país, ela está, por exemplo, no Brasil, mas ali ela é o território daquele outro país. As leis que vigoram lá dentro são as leis do outro país. A bandeira que é hasteada é a bandeira do outro país. O hino que é cantado é do outro país. Nós somos embaixadores de Cristo. Nós estamos no mundo representando o reino de Deus e vivendo de acordo com as leis do reino de Deus. Sim. Mas nós não somos do mundo. É muito legal isso, né? E é interessante... Vai lá. Tem que ter uma mulher, né? Que a mulher fala bastante. É interessante que o nosso pastor, ele é muito admirado por nós, assim, de Lagoinha, na questão disso mesmo que a gente acabou de falar, né? Os 3 pontos. É um pastor muito dedicado na questão do estudo da palavra de Deus. E como a gente sabe disso? Nós não estamos todo dia com ele lá. A gente sabe disso por aquilo que a própria palavra de Deus diz, né? Você conhece a árvore pelos frutos. E a palavra de Deus diz, medita nela dia e noite. Então, essa era o norte de Josué. E como que você consegue, pastor, ter todo esse conhecimento? Que hora que você tira para estudar? Eu lembro que uma reunião de pandemia, não sei se você vai lembrar disso, a gente fez uma reunião via Zoom com os líderes, e o pastor falou algo que eu nunca esqueci. Você nunca vai falar de algo que você não estudou. Você nunca vai saber da palavra de Deus se você não se aprofundar na palavra de Deus. Então, tira esse tempo de pandemia, né? Essa foi a instrução naquela época. Tira esse tempo de pandemia para estudar. E Deus vai te dar... Deus nunca vai te fazer lembrar... Foi essa a frase, pastor. Deus nunca vai te fazer lembrar de algo que você não estudou, que você não aprendeu. E você, assim, como nosso exemplo, posso dizer isso... como que é seu tempo aí de estudo, de... aprendizado. Porque, gente, o pastor tem 3 crianças, né, pastor? É verdade, é um desafio. Tem igreja para cuidar, tem discípulo. Acredito que tem discípulo que manda mensagem 3 horas da manhã, né? E aí, como que é? Conta pra gente. Então, com relação ao estudo da palavra de Deus e de livros e de outros materiais, eu me dedico muito nessa área, porque eu entendo que a função do pastor... Aí eu também tenho que citar a Bíblia, né? Eu nunca paro de citar, né? Mas os apóstolos, eles falaram assim, quando estava acontecendo muitas atividades na igreja, a igreja estava crescendo muito, e estava havendo desavença entre as viúvas dos judeus e a viúva dos judeus que eram de descendência grega, eles estabeleceram o diaconato. Estabeleceram para quê? Que o diaconato cuidasse dessa área,
para que os apóstolos se dedicassem em 2 coisas: a oração e a leitura da palavra. Ele diz: quanto a nós, nos dedicaremos à oração e à leitura da palavra. Então, eu acho que é primordial para um pastor, para um líder cristão, ter uma dedicação à leitura e à oração. Essa parte é estrutural, fundamental para que o ministério dele aconteça. Então, eu dedico diariamente algum tempo, algumas horas de leitura da palavra e também de oração. Quando eu vou preparar um sermão para pregar... Essa é a nossa a cereja do bolo, né, gente? Vamos lá. Deixa de interromper. Nosso pastor tem uma pregação com muito conteúdo, né? E é um conteúdo que todo mundo fica ali olhando e falando: não, eu quero assistir agora para ver qual que é a pregação de hoje. E isso não é só a gente, porque você pode até falar: ah, não, eles estão ali fazendo um merchan com o pastor, né? Não, todo mundo tem essa visão do nosso pastor de Lagoinha e Itu, que tem um conteúdo muito gostoso de ouvir, não é uma coisa aleatória, não tirou da cabeça dele, mas é profundo na palavra de Deus mesmo. E aí às vezes o pastor lê uns textos que a gente pergunta assim: o que vai sair desse texto? Ele vai tirar uma pregação disso? Não. Aí a gente fica ali só na expectativa. Então, para cada pregação, tem pelo menos 6 a 8 horas de estudo. E de estudo do quê? Da Bíblia. Primeiro eu estudo o texto que eu vou ministrar, eu vou procurar a língua original para entender alguma palavra que está ali no texto, eu vou buscar um panorama do Novo ou do Antigo Testamento para entender o contexto histórico. Você usa várias versões de Bíblia ou não? Uso várias versões de Bíblia para também entender o texto, porque às vezes o texto não é tão compreensivo para a gente, né? Quando você lê, fala assim: mas o que ele está querendo dizer com aqui? Aí, se você vê uma outra versão de linguagem atual, mais atual, você consegue entender um pouquinho melhor, né? Então, eu procuro ler em várias versões, eu procuro ler comentários bíblicos diferentes. Então, eu vou pegar aquele texto que eu estou lendo da Bíblia e vou olhar lá no comentário bíblico. Eu vou ver o que ele está falando a respeito daquilo. Vou ver outro, vou estudar, vou para a internet também, procuro algumas monografias sobre aquele assunto. Então, vou buscando estudar bastante. Eu gosto também muito de ir para o dicionário, porque quando você entende o que a palavra significa, ela é sempre mais profunda do que a gente imagina. Os significados dela sempre são maiores do que a gente conhece. Pelo menos parece que eu conheço de forma muito limitada as palavras. Aí eu vou para o dicionário e falo: nossa, essa palavra quer dizer mais do que eu sabia. Então, isso também me ajuda. E também o conhecimento pregresso, né? De leituras que você faz de jornal, de documentários que você já assistiu. Aí você lembra: nossa, isso aqui traz uma conexão com isso que eu estou estudando. Principalmente na hora de fazer a introdução, porque a introdução da pregação é a última parte que a gente faz. Então, a pregação já está toda pronta. Mas como é que eu vou introduzir esse assunto? Então, eu vou pensando, aí vou lembrando de alguma reportagem que eu já vi, alguma coisa interessante que eu já li, falo: nossa, isso casa e vai chamar a atenção para o tema que eu quero falar. Fica a dica, a introdução é a última parte da preparação. É a última parte da pregação, da parte quando você está formando a sua pregação que você faz, porque você já tem tudo estruturado, então você vai saber como que eu vou introduzir as pessoas a esse assunto. É legal. É muito gostoso, porque assim, a gente, como Lagoinha e Itu, a gente passou a ter essa visão de diferente. Não sei vocês, assim, que estão nos assistindo, você, Luiz, mas a gente passou a ter essa paixão diferente pela palavra de Deus, no quesito de aprofundamento mesmo, por conta das pregações do pastor Leandro. Que é uma pregação com bastante conteúdo, que é uma pregação bastante ponto. A gente até brinca às vezes, o pastor gosta de uns pontos, né? E quando ele vem com 9 pontos, Meu irmão, Deus. Tem meia hora de pregação, o louvor acabou de descer, e o pastor: eu vou mostrar para vocês 9 pontos. Ai, meu Deus. Vai dar tempo. Pois ele consegue dar os 9 pontos da pregação. E isso nos fez ser mais apaixonados pela palavra de Deus, né, Luiz? E nós passamos a ter essa referência, né? Sim.
se posso dizer, não aceitamos nada menos do que isso, Olha, do A que gente esse não se padrão. alimenta de Responsabilidade, qualquer hein? Do que esse padrão e referência mesmo. Falando em referência, quem é a sua referência ou quem são suas referências? Além do reverendo Hernandes Dias Lopes, que você já citou. Já ia falar. Tem bastante pessoas que eu admiro muito, mas vou falar algumas pessoas que são... Mas que eu já tive um pouco mais de contato, né? Então, o pastor Gustavo Bessa é um pastor que prega muito, né? Sim. Parece que ele já era assim com Paulo, né? Parece que ele viveu um tempo de Paulo, né? Gente, é uma pessoa que prega muito. E é uma pessoa que você percebe, porque não basta você apenas pregar bem. Tem a questão de você perceber que a pessoa ela tem uma devoção por Deus. Sim. Por trás daquela mensagem existe alguém que vive aquilo que está falando, pregando, ou pelo menos busca viver aquilo que está pregando. Então, ele é uma pessoa que me inspira muito nesse sentido. O pastor Márcio, apesar do pastor Márcio não pregar expositivamente, Sim. mas pensa num homem que A vida, né? a vida dele prega. fala mais do que as pregações dele, né? E hoje eu percebo e falo, gente, pastor Márcio tinha razão nisso, naquilo outro. Gente, assim, hoje eu valorizo o pastor Márcio muito mais do que eu valorizava antes. Pela vida, né? Você fala, nossa, faz muito sentido aquilo que ele falava. Antes, talvez, eu não tinha essa compreensão. Mas hoje eu falo, nossa, como faz sentido aquilo que ele falava. É porque hoje você está pastoreando, né? Como ele. Faz tempo que você é pastor, mas pastoreando, assim, cuidando de igreja, de gente, você fala, pastor tinha razão. Tinha razão. A gente vai amadurecendo, né? A gente, Sim. às vezes, no começo, lá atrás, a gente é mais jovem e não tem tanta noção da vida, né? Como a gente acha que tem, né? Ou que tinha. Aí você percebe, nossa, faz muito sentido aquilo que ele falou naquele tempo. É igual com os pais, né? Depois que a gente se torna pai também, você fala, nossa, aquilo que eles falavam fazia muito sentido, né? Você se torna quem você criticava, né? No bom sentido. Minha mãe falava, não faz isso. Eu falava, não, quando eu casar vai ser diferente. Aí quando você casa, você faz igual. Eu falo, não, minha mãe tinha razão. É verdade. E é bem isso mesmo. Então, ele é uma pessoa que eu admiro. Eu admiro outras pessoas, mas são pessoas mais distantes, assim, que eu também não tive contato. Porque eu assisto vídeos, que eu leio livros e tal. Tem ele é missionário também que eu gosto muito, assim, que eu me alimento muito dos livros dele. E no seminário a gente bebeu muito da fonte dele, que é o Ronaldo Lidório. Sim. E também que prega de uma forma espetacular. Ele traduziu o Novo Testamento, se eu não me engano, para uma língua de uma tribo africana. Então, se você traduzir a Bíblia para um outro idioma, você precisa dominar muito bem a Bíblia. Então, você precisa estudar muito. Então, ele teve um nível de aprofundamento muito grande. Então, ele nos livros, nas pregações dele, traz mensagens que são extraordinárias. Então, eu gosto muito também dele. E outras fontes também que eu gosto muito. No Carisma nós temos uma matéria chamada Liderança e o livro referencial é do Lidório. Que benção. Aí tá de parabéns o Carisma, hein? Gostei muito, hein? Que bom, posso ser promovido já. Que, inclusive, o pastor vai ser um dos nossos professores. Que privilégio, nesse gente. semestre. Pensa numa coisa que eu gosto muito de dar aula, que é na sala de aula você tem mais oportunidade de explicar, de debater, de falar sobre o tema. Porque na pregação não há tanto. As pessoas podem imaginar que você tem 45 minutos, mas você não pode explorar tanto. E a pregação não tem a interação que a aula tem, né? Exatamente. Que enriquece também, né? E a pregação, normalmente, eu devo ir com umas 3 páginas de sermão para ele preparado. E se eu prego 75% que eu preparei é muito, porque nunca dá tempo de você falar tudo o que você preparou. E na sala de aula você tem essa possibilidade de falar, de mostrar outras visões teológicas a respeito. É maravilhoso da aula. Eu gosto muito. Você vai dar aula de hermenêutica. Hermenêutica. Para quem está nos assistindo não tem a mínima ideia do que é hermenêutica. Conta para nós o princípio da hermenêutica. Olha aí, gente, que responsabilidade que ele me deu aí. Ele queria perguntas inteligentes. Eu estou Tá tentando, estou me esforçando. Então, nós vamos estudar, então, em hermenêutica, a arte da interpretação das Escrituras. De como você estudar o texto e interpretar o texto.
Porque eu posso te dar uma mensagem e você pode interpretar essa mensagem da maneira que você quiser. Mas a hermenêutica vai nos dar ferramentas para nos ajudar a interpretar de acordo com a intenção do autor. Há um autor em cada livro da Bíblia. Ele foi inspirado pelo Espírito Santo. Mas ao escrever aquele livro, ele tinha uma intenção. Ele escreveu num idioma, ele escreveu para um público diferente, que está num contexto diferente. A maioria deles estão numa distância de mais de 2.000 anos de nós. A maioria estão a 2 milênios, a 3 milênios de diferença de nós. Então, o idioma muda, a cultura muda, a forma de compreender as coisas mudaram. E se a gente pegar o texto e formos ler de acordo com a nossa cosmovisão atual, sem levar em consideração todos esses pontos, nós não vamos ser fiéis, fidedignos com a intenção do autor ao escrever aquele texto. Então, a hermenêutica ela vai nos ajudar a construir uma base mais sólida para interpretar o texto de uma forma mais fiel ou mais próxima possível com a intenção do autor ao escrever aquele texto. E ela também vai nos ajudar a aplicarmos, aí é uma coisa diferente, aplicarmos para a nossa realidade. Porque não basta eu apenas entender o que ele falou, na época que ele falou, para quem ele falou e qual era a intenção dele. Mas e aí, para mim, o que isso vale? Porque senão você só vai contar uma história, né? Exatamente. Você não vai qual é o aplicação. significado? Ele também vai nos ajudar em nos dar bases que são mais balizas para trazer uma interpretação para os nossos dias. Como que eu posso aplicar esse texto? Quais são os princípios que esse texto me ensinou para a minha vida hoje? Mas há uma bagunça muito grande, né? Entre as pessoas lerem o texto, aplicarem o texto. Às vezes, as pessoas aplicam o texto ou dão explicações do texto que não tem nada a ver com a intenção do autor naquele período. Isso é um perigo. Você está colocando na boca do autor algo que ele não falou e algo que ele jamais queria dizer. Isso não é um simples autor, né? É a palavra de Deus, exatamente. né? Porque a hermenêutica também, ela não é utilizada só nas escrituras. Não, né? No direito, na interpretação das leis. Né? Em várias áreas. Mas no nosso caso, a gente está interpretando as Sagradas Escrituras. Aí o peso é ainda maior. Porque você imagina, você está falando que Deus falou alguma coisa que Deus não falou. Você aceita mais água? Eu aceito. Aí Deus olha lá de cima e fala, não falei nada disso. Eu não tenho nada a ver com isso, gente. Não foi isso que eu falei. E isso vai muito por causa da nossa ignorância, né? No bom sentido de falar ignorância. Sim, falta de conhecimento, né? Falta de conhecimento. Às vezes a pessoa tem falta de conhecimento das Sagradas Escrituras. Até mesmo a interpretação do português simples. Ela lê o texto lá e ela não consegue interpretá-lo da maneira correta, porque ela não sabe nem falar o português de forma correta. Aí ela dá uma interpretação errada, né, do que aquilo que o texto estava querendo dizer. Eu tive aula de hermenêutica e assim, o professor ele mostrou vídeos, e até um vídeo de um pastor, se eu não me engano era do Espírito Santo, do Estado do Espírito Santo, que cometeu assim, um erro tão grande. Assim. Você sabe qual vídeo você está falando. Qual vídeo que eu estou falando, né? E assim, por erro de português, né? Sim. De um acento, ele não sabia interpretar o acento, e por causa disso ele cometeu um erro gravíssimo. Depois vocês podem procurar E é ruim que, no tipo YouTube. Assim, não é só ele errar, porque às vezes você interpreta algo pra você. E depois Deus, na sua infinita misericórdia, fala, meu filho, não é nada disso. E a gente entende. Mas você interpretar algo e ensinar, reproduzir aquilo é muito sério, né? Aí o que a Bíblia fala que o mestre ele tem uma responsabilidade muito grande. Porque a Bíblia fala assim, não queira tomar essa responsabilidade sobre si. Porque nós vamos ser cobrados a respeito disso. Que uma coisa, exatamente, uma coisa é você errar para você, outra coisa é você levar outras pessoas ao erro. E é essa a responsabilidade do pastor, né? Sim. Porque ele cuida das ovelhas, direciona as ovelhas e usa a palavra de Deus como direção, como base,
para poder as ovelhas não cair no meio do caminho, né? Não se amarrar nos arames farpados da vida aí. Sim, Então, reproduzir a palavra de Deus é algo muito sério, né? exatamente. Essas muitas versões que nós temos da Bíblia, você acha que facilita a compreensão ou empobrece o texto? Eu acho que facilita. Eu acho que facilita, porque você consegue, desde que você entenda o que está por trás destas interpretações diferentes, né? Pelo menos tem duas linhas que é uma linha que vai interpretar literalmente o que o texto estava falando. Palavra por palavra, de forma literal. Só que aí também não faz tanto sentido para nós. Então, por exemplo, no hebraico, quando fala, principalmente no livro de Salmos, quando fala sobre força, sobre poder, fala sobre o chifre. Para nós não faz sentido nenhum hoje. Sim. Mas se for fazer a tradução literal, aí quando tem a palavra força lá no Salmo, vai falar o chifre, a gente não vai compreender. Aí tem outro tipo de tradução que ela vai procurar uma palavra mais adequada para a nossa compreensão. Desde que você consiga entender o propósito de cada uma dessas traduções, tá tudo bem. Qual que é a sua versão preferida? Eu gosto da NVI, mas eu tenho lá a Almeida, né? Almeida é que Revista é a queridinha, né? Que é a você prega queridinha, todo mundo. revista atualizada, né? Do Almeida. E qual versão que você não gosta? Bom, eu não acho que eu não goste, né? Mas assim, tem a versão, a mensagem, que eu acho que ela é muito... Contemporânea, Jura, né? capaz. é a que você mais gosta. Não é que eu gosto mais da NVT, mas eu gosto da mensagem É também. que a mensagem ela é muito contemporânea. Né? É, Então, É. ela até E nós não temos, dá nem pra nós ver temos qual que é alguém aqui nos versículo que nossos é qual, bastidores, né? Então, pastor, nós temos alguém aqui nos nossos bastidores que gosta muito da Que mensagem. gosta muito. É. Você não está vendo, mas nós temos alguém aqui que gosta. Mas um das pessoas que contribuíram é uma pessoa para... O Eugene Peterson, né? Sensacional, né? Sim, Muito bom. sim. Então, assim, eu acho que também comunica com essa geração. É porque eu tenho algumas dificuldades. Por exemplo, eu tenho uma dificuldade com as músicas também atuais. Quando chama Deus de você. Sim, Pra mim, é muito contemporâneo Puxa, também. é muito que falta contemporâneo. de É. educação é essa? Que falta de respeito, de reverência com Deus, né? É. Mas para essa geração não é, né? Faz sentido, Mas eu né? tive um exemplo em casa, falando de você. Minha mãe tem 67 anos, eu tenho que chamá-la de senhora. Minha avó faleceu com 87 anos e eu tinha que chamá-la de você. Eu não podia chamá-la de senhora, porque eu aproximava eu dela. Talvez seja essa a mensagem que essa geração queira passar, né? Sim, verdade. Também, minha mãe também, eu não chamava minha mãe de você, eu chamava de senhora. Meu pai de senhor, né? Meus avós de senhor, senhora. Então, eu também tive essa educação. Então, chamar Deus de você pra gente é assim, algo que... E hoje a geração entende que chamar de você não é falta de se respeito. aproxima, é uma intimidade, né? Os pais É hoje o em dia acesso, né? Eu não tenho quer livre ser chamado acesso. de senhor, senhora. Sim, Eu você quero ser não? chamado Não. de senhora ainda não. Mas eu sei que se chamar de você é uma intimidade ali, tá juntinho. Então, alguns interpretam desta forma. Eu acho isso bom e também acho que tem um ponto que a gente precisa de pensar um pouco, né? Porque às vezes a gente coloca Deus de uma forma tão íntima, tão próxima, que fala, mas não é a figura de Deus também. Sim. Né? A gente... Não é esse tipo de intimidade, né? Exatamente. Que ele quer. Eu acho que é o equilíbrio, né? É um Em equilíbrio. tudo é o equilíbrio. Né? Pastor, e assim, uma curiosidade que a gente tem também, falo, uma breve pesquisa entre eu e eu mesma, como a gente não se torna crítico? Uma vez que você estuda a palavra, você usa bastante livro, bastante referência, você acabou de falar de alguns pregadores que você gosta, né, de ter como referência. Como não se tornar crítico? Eu tenho uma pessoa dentro de casa, né, meu esposo, que ele sempre me orienta com relação a isso. Às vezes eu falo assim, eu não gosto da pregação do Luiz, mas eu falo com uma outra terceira pessoa, então eu crio no coração da pessoa uma barreira com a pregação dele, uma vez que Deus quer usar a vida dele. Então, assim, eu não posso me tornar crítica, mas ao mesmo tempo não posso me alimentar de qualquer coisa, porque senão daqui a pouco eu estou me alimentando de uma heresia e levo isso como direção para a minha vida. Tem alguma direção, assim, uma orientação? Se você souber, me conte. Tá brincando.
Peguei agora, hein? Tô brincando. Então, é um processo a gente conseguir chegar nesse ponto aí, né? Também lá a questão do equilíbrio, porque quando você começa a estudar muita Bíblia, muita palavra de Deus, muita teologia, aí você fica ouvindo as pessoas pregar, você fica analisando a forma como que elas estão pregando, fala, nossa, eu não faria assim, ou nossa, esse texto... Senão você se torna soberbo também, esse né? texto não deveria ter utilizado assim. Eu acho que a gente precisa ser o que Jesus disse, simples como a pomba e prudente como a serpente. Então a gente tem que ter simplicidade e saber que Deus usa as pessoas, da multiforme graça e sabedoria de Deus, ele usa as pessoas. Então tem pessoas que eu não admiro como pregador, eu não acho a pregação deles tão boa, que eu não me alimento, mas que Deus usa as pessoas para alcançar uma multidão de pessoas. E você fala, você encontra as pessoas, nossa, eu aceitei Jesus depois da pregação de fulano de tal, nossa, eu tive um encontro com Jesus a partir da pregação dessa pessoa. Então Deus, na multiforme graça, sabedoria dele, ele usa as pessoas da maneira que ele quiser, da forma como ele quiser, e alcança as pessoas. Então acho que a gente entender esse nosso lugar, de onde nós estamos, de quem nós somos. Olha, nós somos um pozinho, vaso, né? um pozinho miúdo diante desse Deus soberano que usa quem ele quer, que fala da maneira como que ele quer falar e alcança as pessoas. Então é buscar olhar para a gente e falar, olha, eu não sou tudo isso que eu imagino que eu sou, eu não sou tudo isso que as pessoas falam que eu sou, eu preciso de me diminuir ao meu lugar. É porque senão a gente se torna um soberbo, né? Achando que... E se fecha, né? Para se receber. fecha. Nós temos às vezes Deus quer usar, né? Uma pessoa simples, com um palavreado mais duro, assim, para falar o nosso coração, e a gente se fecha. Exatamente, a gente perde, deixa de receber muitas coisas de Deus. Né? Nós temos um exemplo bíblico que eram os bereanos, né? Eles ouviam e iam consultar se realmente era aquilo que estava nos livros sagrados. Talvez seja isso, né? Está na Bíblia, então eu me recolho a minha insignificância e ouço. Sim, mas o que acontece? A gente tem que ser como os bereanos, e é algo que eu oro também pela nossa igreja. Mas volta lá da questão da hermenêutica, não basta estar na Bíblia, tem que ser interpretado da maneira correta. Porque a maioria dos pregadores, eles não estão falando nada fora da Bíblia. Sim. Mas eles estão... Não, desculpe, não é a maioria dos pregadores. Alguns pregadores, eles estão pregando o que a Bíblia está dizendo, mas eles estão interpretando de uma maneira incorreta. Eles estão tirando um texto do contexto para falar aquilo que eles querem falar. Não estou falando que eles estão fazendo isso com uma intenção errada. E talvez eles entendam que esteja certo, mas muitas vezes não está, porque o texto não está querendo dizer aquilo que a pessoa falou. E Deus, ele não tem compromisso com a minha palavra, com a sua, Luiz, com a da Glau. Deus tem compromisso com a palavra dele. E eu gosto demais daquele texto que Isaías fala, que nenhuma palavra que sai da boca de Deus volta para Deus vazia, se antes cumprir tudo o que lhe apraz e prosperar naquilo pela qual Deus a enviou. Então Deus tem compromisso com a palavra dele. E a gente precisa interpretá-la de uma forma mais correta, mais próxima daquilo que Deus quis dizer, né? Então, assim, a gente tem que consultar realmente a Bíblia e interpretar. Então, faça o curso com a gente. Faz o carisma. Faz o carisma. Matrículas abertas. Hermenêutica vai ser sensacional para você entender melhor e discernir. Mas o que eu acho de tudo isso? A gente tem que ser simples, entender o nosso lugar de insignificância realmente. Nós somos um pozinho miúda. Temos que defender a palavra de Deus. E a questão da prudência se você vê que uma pessoa ela constantemente prega de forma incorreta a palavra de Deus, ou seja, é uma heresia aquilo que ela está falando, eu acho que você não deve se alimentar daquilo que a pessoa está falando. Só que também não acho que você deve ficar falando assim para o Luiz, para o Felipe, não ouça fulano de tal, porque ele é um herege, não sei o quê. Herege! Deixa Deus abrir o coração do Luiz, do Felipe, e eles compreenderem isso. Senão você vai ficar uma pessoa chata, né? E tudo é um equilíbrio. Ou né? se eles te perguntarem, né? Se eles te perguntarem o que você acha da pregação de fulano de tal, você vai explicar, olha, eu não escuto, porque eu vi ele falando isso, depois ele falou outra coisa, então ele tem uma compreensão errada da palavra de Deus e eu não vou me alimentar de uma heresia. Sim, e a gente não chegar naquele ponto também que a gente acha porque somos
estudantes do Carisma, porque temos um conteúdo bom nas pregações nos domingos, a gente acha que a gente chegou no topo, né? Exatamente. No patamar. Essa é a questão da humildade, né? Sim. De a gente sermos humildes. Porque o conhecimento de Deus, ele vai nos levar à humildade. Se está nos levando ao orgulho, tem alguma coisa errada. Ficou até um silêncio aqui, né? Sim, Conhecimento de Deus vai nos levar à humildade. Eu acho que todo mundo se examinando, né? Eu sou humilde. Conhecimento de Deus vai nos levar a ter um coração quebrantado. E a sermos mais humildes. Mas assim, todo mundo passa por essa crise no seminário, Sim. na faculdade teológica ou qualquer coisa. A gente acha que sabe tudo, né? E depois a gente descobre que a gente não sabe nada. O pastor Lucinho Barreto sempre fala, eu gosto bastante quando ele tem as revoltas gospel dele, né? As revoltas santas. Ele fala, meu irmão, quando alguém vir te elogiar por aquilo que você faz para Deus, entra por aqui e sai por aqui. Porque a glória sempre vai ser para Deus. E é onde você falou, né? Sobre a humildade. A gente pode receber elogios? Sim. A gente pode elogiar, como elogiei o pastor Leandro aqui? Sim. Mas isso sempre tem que ser levado à glória de Deus, porque é Ele que dá a interpretação, é Ele que dá a direção, é Ele que abre a nossa mente para entender a palavra. Por isso que a palavra de Deus, né, nos orienta sobre vida de oração e de leitura da palavra. Sim. Porque se você só lê e não pedir para Deus te trazer a interpretação ali, não ter uma vida de oração, vai ser só uma leitura. Só a letra, né? Sim. Uhum. Mas se os dois caminharem junto, é como se fosse um passarinho, né? A asa da direita e a asa da esquerda. Qual que é mais importante? As duas. A leitura e a palavra de Deus. Você citou vários textos. Você tem facilidade de decorar os textos bíblicos? Tenho facilidade. E você decora o endereço? Porque eu sei vários textos, mas não está escrito. Verdade, algumas eu decoro o endereço, outras eu decoro apenas o texto. Mas é de tanto ler, tanto ouvir também os versículos, você memoriza. Né? Por exemplo, toda Santa Ceia, o texto de Coríntios, eu falo ele de cor. Sim. 2 Coríntios 11. Isso. Eu falo ele de cor, mas também talvez seja pelo tanto de vezes que eu já ouvi esse A Maísa texto. que fala isso. Gente, todo domingo ele pregando, ele consegue ter essa facilidade. Mas olha, quando eu era privilégio, pastor. mais novo, o que eu fazia? Eu escrevia o versículo que eu queria gravar. Técnica de memorização, anota aí. Eu escrevia, colocava o papelzinho no meu bolso durante o dia. Toda hora eu pegava o papelzinho e lia. Toda hora eu pegava o papelzinho e lia. E ele ia fixando na minha mente. Ou então eu escrevia também na minha mão, na palma da mão, até eu memorizar aquele versículo. Aí a hora que vai orar na igreja, Deus, a tua palavra diz. Eu transpiro muito, ó. Eu não conseguiria escrever na minha mão, não. Mas eu escrevia bastante na mão, escrevia bastante papelzinho, colocava no bolso, colocava na geladeira, colocava nos lugares que aí eu ia ali naquele momento, lia e gravava aquele versículo. Nossa, uma dica muito boa, né? Tem coisa também que a gente tem facilidade, né? Sim. Naturalmente, né? Sim. Eu tenho facilidade de ir no mesmo lugar, voltar no mesmo lugar, sem a ajuda do GPS. Eu fui uma vez... Nunca na vida. Eu Também consigo não. voltar. Erro algumas vezes. Mas a maioria dá certo. Eu falo, Maísa, a gente já passou por aqui. Maísa, é por aqui. É por aqui, vai chegar lá certinho. É um GPS humano. Isso. Você tem ideia de quantas vezes você já leu a Bíblia toda? Não tenho ideia, eu nunca fiz Não esse contabilizou. cálculo. Eu comecei, quando eu era bem jovenzinho, eu contei, né? Primeira vez, segunda vez que eu li a Bíblia, depois eu não fiz essa contagem. Eu também não faço esse compromisso assim, anualmente. Vou ler a Bíblia toda em um ano. Eu gosto de ler a Bíblia toda, mas quando eu falo de um ano, você precisa ler pelo menos 7 capítulos por dia. Aí eu acho que a leitura ela não fica tão boa. Você fica meio que à mercê, né? É como se Fica eu estivesse preso, né? lendo... Refém àquilo. E lendo rápido. Eu tenho que ler 7 capítulos hoje. Aí, quando tá no sexto, fala, nossa, tô acabando. E os capítulos... E acumula se não conseguir ler tudo hoje, E né? eles vão tratar de assuntos diferentes. Então, eu gosto de ter essa... É bom você ter essa leitura rápida. Eu acho que se você tiver... Vou ler a Bíblia toda num ano. Ótimo, maravilhoso. Mas você também tem que ter aquela leitura para devoção. Para entender aquilo que o texto está dizendo. Porque ler 7 capítulos, você não vai compreender tudo aquilo e não vai absorver os pontos que você precisa. Sim. Eu tenho esses 2 momentos de leitura diária. A leitura bíblica anual, né?
e a leitura do devocional. Que daí Excelente. eu me atenho aos textos. Geralmente Excelente. eu estudo um livro durante o meu devocional. Então, É porque geralmente pode acontecer de Deus querer falar algo para nós, nos ensinar um versículo. sim. E Exatamente. você ficou preso a 7 capítulos ali, Sim. porque você criou essa regra na sua cabeça. Então, essa dica é legal também. Você É. pode ler, fazer um cronograma de leitura. Inclusive, a nossa agenda tem, né? Sim, Sim. excelente. Um cronograma de leitura e também ter esse momento de ler um versículo, um texto, uma parábola, algo que Deus te direcionou ali para aprender mesmo, né? Mas eu admiro, tem pessoas que já falam que já leram a Bíblia 50 vezes, não sei quantas vezes. Você contabiliza? Eu não contabilizo também. Quem sabe vão começar a contabilizar A partir de agora, pra falar isso. assim, eu já li a Bíblia não sei quantas vezes. Não, Com eu conheço- humildade, nós vamos dizer, eu li a Exatamente. Bíblia 40 vezes. Tem pastores. Chegar eu já tô quase aos 40, hein? Então É. chegar nos 80 Ó. anos e li a Bíblia 40 vezes. Não, tem pastores que lêem um livro normal, assim, por semana. O pastor Lucinho Barreto falou, eu leio um livro por semana. Eu falo, meu Deus, o dia que eu leio um livro por semana, eu tô Você tem bem. facilidade de ler livros? Tenho. E também de memorizar as histórias, as datas. E desde sempre, eu sempre gostei muito de história. Na escola, a minha matéria predileta era história. A minha também. História e português. Então, a minha era história e geografia. Então, eu tinha sempre facilidade de gravar as datas, os momentos históricos. Tudo isso eu sempre capturava bem. É legal de ver, né? Porque Deus une o propósito, né? Exatamente. Porque, assim, algo que você gostava muito na sua vida normal, vamos dizer assim, e trouxe isso com algo positivo para o seu chamado, né? Seu Sim. ministério, propósito. Porque o ler bastante para quem prega é algo, assim, sensacional, né? Algo muito positivo. Porque imagina você não gostar de história. Exatamente. Eu não- Nossa, eu amo, eu sou apaixonado por Eu entender também. os processos históricos. Do tempo de escola, eu lembro só dos senhores feudais. Só dos senhores feudais. Mas amei. E aí, Luiz, tem mais? Falando em formação, nós temos no Carisma e temos pessoas nos assistindo também que têm aspirações ministeriais, querem ser pastor, querem se dedicar a isso. Que conselho você daria para essas pessoas? Tá, primeiro conselho é vocação. O ministério pastoral, eu acho que não deve ser uma escolha. Eu quero ser um pastor. Eu acho que é um chamado. Deus te chama. A Bíblia diz que ninguém tome para si esta honra. Ninguém tem nada se do céu não for lhe dado. Exatamente. É uma vocação. Então, é um chamado divino. Deus te chama e Deus, de alguma forma, ele vai inclinar o seu coração para isso. Mas também o apóstolo Paulo fala que aquele que almeja o episcopado, o ministério pastoral, excelente obra almeja. Então, primeiro ponto é essa vocação. Segundo, você vai desejar também. Deus vai colocar essa inclinação no seu coração. Terceiro, o preparo. Então, o preparo no carisma, Sim. o preparo na faculdade teológica, buscar o conhecimento da palavra de Deus. Porque qual que é o material do pastor? É a Bíblia. O pastor não fala aquilo que ele acha, não fala aquilo que ele pensa. O pastor não vai defender as ideias do ministério, da denominação dele. Um pastor vai defender a palavra de Deus. E para ele defender a palavra de Deus, ele precisa de conhecer a palavra de Deus. E o seminário vai trazer bases para ele conhecer a Bíblia. Conhecer a Bíblia, conhecer teologia, conhecer outras áreas também do conhecimento que vão ajudá-lo a cumprir o propósito dele. Quarto, se envolva na sua igreja. Sirva na sua igreja. Vão surgir oportunidades de você pregar, vão surgir oportunidade de você fazer uma visita para um enfermo, vão surgir oportunidade para você ministrar na escola bíblica dominical. Eu me lembro que eu ministrava na escola bíblica dominical para crianças. Olha. Ministrava para crianças. E era para mim uma honra poder ensinar a palavra de Deus para crianças. Então, eu acho que não desprezar os pequenos começos é muito importante. Então, sirva na sua igreja, sirva as crianças. Se você conseguir ensinar para criança, você consegue ensinar para qualquer pessoa. Se você consegue capturar a atenção de uma criança, você consegue também capturar a atenção de qualquer pessoa. Então, é uma excelente ferramenta. Me parece, eu ouvi dizer, né, eu não tenho convicção, certeza, mas que a Hillsong, uma dos
dos critérios dos pastores, líderes dele, primeira área era servir no ministério infantil. Porque se você ama o ministério infantil, Sim. que não é um ministério nada fácil, né? Você capturar a atenção deles. Crianças de vários tipos, né? Uns mais calminhos, outros mais aceleradinhos. Se você ama esse ministério, você ama qualquer outro ministério. E a gente estava conversando também antes de começarmos aqui sobre o treinamento, né? Então, eu comentei que eu pregava para uma pessoa, para um amigo. A gente revezava. Hora ele pregava para mim, hora eu pregava para a gente. Para a igreja vazia, pegava o microfone e ia lá pregar para as pessoas. Então, esses pequenos começos, eles são importantes, que vão nos ajudando a crescermos no ministério que Deus tem nos chamado. Porque Deus, ele vai olhar a intenção do coração, né? Sim. Então, se a sua intenção, o seu amor de dedicação de pregar para é o mesmo de pregar para milhões, a sua intenção está correta, o seu propósito está certo, porque não é a quantidade do público, das pessoas que vão te ouvir, mas é aquilo que Deus me chamou para fazer. Deus não me chamou para ser aplaudido, Deus me chamou para fazer. Exatamente. E é uma coisa interessante que o pastor Márcio sempre falava com a gente também, que o ministério pastoral, a pregação no ministério pastoral, ela ocupa 7% do tempo do pastor. Então, o pastor não é só pregar. Então, se a pessoa ela acha que o ministério pastoral é só pregação e só estar no púlpito, ela está redondamente enganada. Aquele momento no púlpito é 7%, 10% da vida ministerial dele. O pastor precisa administrar a igreja. O pastor precisa visitar os membros. O pastor precisa saber do som da igreja, saber do louvor da igreja, saber de várias áreas. Eu tenho uma formação em administração, e com a administração você estuda várias áreas, contabilidade, marketing, logística, etc. Então você se torna um generalista, sabe? Um pouquinho de várias coisas. E o ministério pastoral também é a mesma coisa. Você precisa de entender um pouquinho de várias coisas. Do financeiro, da contabilidade, que a igreja precisa de responder. A igreja é um CNPJ, uma pessoa que responde, né, para o governo, para as instituições. A igreja ela precisa passar por reforma, igual nós estamos passando. Nossa, então são várias coisas. Então o ministério pastoral não se resume só àqueles 7% da pregação. Então ele precisa se preparar também para as outras coisas. E o seminário, ele te ajuda também a se preparar para as outras coisas. Discipular, né? Visitar discipular, órfãos, viúvas. Exatamente. E algumas igrejas têm instituições, né? A Lagoinha tem, né? A Lagoinha Matriz, instituições que cuidam de diversas áreas, né? E o pastor precisa estar lá, saber o que está acontecendo, amar as vidas. Às vezes as pessoas, é o que você falou, acham que ser pastor é só pregar. E usa-se hoje em dia esse título, pastor fulano de tal, mas o pastor fulano de tal não visita, não ama, não sabe nem o nome da ovelha, às vezes, né? Nem pegou na mão. E acho tão lindo a nossa igreja, o pastor... vez e outra vai lá na porta, pega na mão de um por um no final do culto. Eu até gosto, quando eu faço vídeo, que eu falo, não, é muito lindo isso. E pega na mão, por ser uma igreja com bastante gente, né, uma rotatividade de gente que às vezes vai no culto da manhã, às vezes vai no culto da noite, às vezes vai na quarta. Então a gente não sabe exatamente se a pessoa vai em todos os cultos da manhã, todos da noite. Então o pastor vai lá, faz essa questão de estar na porta, de dar um sorriso, de dar um abraço. Cuidar mesmo, né? Pastor Márcio fala isso, né? E é tão maravilhoso cheiro de ovelha. Que tem pessoas que falam assim comigo, pastor, seu abraço é um abraço diferente, um abraço curador. E não é uma pessoa só, várias pessoas. Me dá um abraço, pastor. Então, eu abraço aquelas pessoas e só o abraço já é suficiente para elas, né? Sim. Não que o abraço tenha um poder especial, sim, mas é o amor, a graça assim, Que demonstrado. você tá cuidado, junto, né? Você tem alguém que está cuidando de você. Abraçar é colocar alguém perto do seu coração. Que dá. E o mais assim, gostoso desse tempo, assim, como pastor, eu sendo parte de Lagoinha, a gente vê. Pastor é uma pessoa normal, gente. Ele come pão de queijo com a gente. Inclusive, ele gosta, tá? Se vocês quiserem convidar. Pode me convidar. Ele gosta de fazer visita, gosta de ir na casa e comer pão de queijo junto. E ter esse momento, né? De dar risada junto. Porque, às vezes, a gente vem de um contexto muito religioso, com muita religiosidade, que a gente acha que pastor é aquele que tá lá no púlpito pregando, que é um ser cheio de luz, né? Um semideus. Um semideus, e ele não
não dá risada, ele não brinca, ele não vai pra praia, ele não usa roupa de banho, não faz nada disso. Não, ele não joga uma bola, não. E pastor é uma pessoa normal. E ter esse contato de estar junto, de caminhar junto, de dar risada junto, de comer um churrasco junto, né? O pastor gosta de churrasco também, né? Gosto de churrasco. Gente, eu gosto de comer, né? Gosto de comer, é isso mesmo. É muito bom, porque a gente vê que a gente tem um pastor que nos guia como discípulo, como ovelha, e a gente sabe que a ovelha às vezes não enxerga direito, né, pastor? Se enrosca no arame farpado, a ovelha não é fácil. E a gente também tem um amigo, tem um irmão ali que caminha junto, que compartilha desses momentos de lágrimas, momentos de alegria. E tamo junto, né? Vamos para um momento carinho nesse podcast. Fale para mim, Glau, uma ou duas características do pastor Leandro que você admira. Eu acho uma que eu acabei de falar, que é um pastor presente. Pastor presente, não é um pastor assim, mandou o WhatsApp, no máximo meia hora ele já te responde. Não é questão de dias. Um pastor presente e um pastor que é exemplo como pai, família. Família. E tem uma família ali, o qual ele pode falar, dentro da minha casa eu faço desse jeito. E não é assim falar, mas a gente vê, né? Carinho com a esposa, carinho com os filhos. E isso para mim é algo assim extraordinário. Porque hoje em dia a gente, infelizmente, vê um contexto de família muito desconstruído, né? Uma coisa assim muito... E não só famílias que não conhecem Jesus, mas famílias dentro da igreja mesmo, famílias pastorais, vamos dizer assim, que são totalmente desconstruídas, não tem aquela realidade da palavra de Deus. E eu admiro isso muito no pastor Leandro. Tem uma família ali apaixonada por Deus, umas crianças que andam descalço, umas crianças que choram, que às vezes brigam entre eles mesmo ali, e a pastora Maísa já chama a atenção de um. É uma família normal, gente, não é esse filhinho, meu ser soberano santo, você é filho de pastor? Não tem esse negócio de ser filho de pastor, é criança normal. Sim. E eu admiro muito isso, essa presença, né, Luiz? Eu acho interessante que sempre que você cumprimenta, você pergunta se está tudo bem, mas você espera que a gente responda se está tudo bem ou não. E outra coisa é a forma que você ensina. Você já me ensinou muitas coisas, mas duas delas, e eu sempre vou contar. Nós estávamos montando a cama das crianças e apertando o parafuso e ele apertando meu coração. E uma outra situação, quando você disse que nós temos que perceber tudo o que está acontecendo na igreja, saber tudo o que está acontecendo. E eu fico muito feliz quando você me faz uma pergunta e já tem a resposta. Que bênção! Mas sabe que essa pergunta, pastor Márcio também um dia fez para mim? Eu liderava uma área da igreja e ele me perguntou assim, filho, como está o estacionamento? Que não era a sua área. Que não era a minha área. Eu trabalhava com discipulado. Eu olhei para o lado e falei, gente, será que ele está falando com a pessoa certa? Ele é com você mesmo, filho. Você tem que saber de tudo que está acontecendo na igreja. E eu já corri lá para saber como estava o estacionamento. Eu já chego na igreja cumprimentando todo mundo e perguntando, tudo bem, vou entrando e vou vendo para que se ele pergunta eu já tenha a resposta. E é engraçado também, uma outra coisa que você falou duas, mas eu quero falar três, tá? 3 pontos, então, 3 pontos. 3. A forma de chamar a atenção. A forma de chamar a atenção é com muito amor, né? Com muito carinho. E eu creio que isso veio do discipulado que ele recebeu do pastor Márcio, né? Com tantos anos lá servindo na Lagoinha Matriz, a gente sabe que tem hora que precisa ser duro, né? Mas até o ser duro é com amor, é com graça. Não precisa ser duro, humilhando, né? Desfazendo da pessoa ou fazendo com que a pessoa se sinta a pior pessoa do mundo. Você pecou, seu filisteu, né? Como que você falou de manhã? Incircunciso. Não, mas tratando com amor, até falando... eu me lembro várias vezes, pastor, ainda estou tentando mudar isso, pastor. Igual precisa ser mais organizada nas questões da comunicação, né, Igual você precisa ser mais... Não deixar as coisas para em cima da hora. Então, assim, nunca foi assim, gente, vamos chamar aqui, mas a Glau não trouxe porque ela é totalmente desorganizada. Não, não é expor o pecado do outro, expor a fragilidade do outro, mas sempre tratando com amor. Eu admiro muito isso e a gente vê isso
na liderança da Lagoinha. É muito difícil você ver um outro que sai fora da curva, né? Mas a liderança da Lagoinha é com muito amor, com muita graça. Até mesmo aqueles que dá bastante trabalho, vontade de chegar e falar, irmão, acorda pra vida. Não, até mesmo esses a gente vê a tratativa com muito amor, porque a gente vê isso na vida do pastor Leandro, da Maísa, e isso vai passando na vida de cada um. E eu creio que é um dos pontos principais para uma igreja crescer, né, pastor? Tratar a liderança com amor, porque além de ser todos voluntários, você não conhece o coração, né? Às vezes a pessoa chegou atrasada, você não sabe o que aconteceu. É verdade. O que eu penso é que a gente dá o que a gente recebeu. E eu penso em como que Deus nos trata, né? Você pode ter errado. Eu nunca vi Deus falando comigo de uma forma rude. Deus sempre fala de uma forma, mas dói até mais, né? De uma forma tão... Sim. A palavra de Deus é tão amorosa, mas tão firme ao mesmo tempo, que nos constrange, né? E a gente busca dar aquilo que a gente também recebeu. A minha liderança também na Lagoinha, eu nunca posso dizer que foi dura comigo, sempre super respeitosos, amorosos, derramando amor. Também sempre vi o pastor Márcio tratando pessoas que talvez você fale assim, nossa, esse merecia chamar atenção. Levar uma parada, né? Merecia. Uma cacetada. E você fala, ele tratou tão bem, tão gentil, cuidou do que precisava cuidar, mas não foi... Mas já pensei isso de você, pastor. Esse merecia, mas o pastor Leandro foi tão... Vamos confessar os pecados aqui. Mas será que alguém fala assim, olha, pastor, foi duro comigo, mas se eu fui duro com você, para que cama que eu oro? Me perdoe em nome de Jesus. Mas você mereceu. Pode ser que você mereceu, né? Mas me perdoe em nome de Jesus. Se eu não te tratei da maneira que você merece ser tratado, eu peço perdão. Publicamente. Vou falar a terceira também, então. Ontem você precisou me redirecionar numa situação. Não sei se você lembra. Sim. Mas ele não me disse não, Glau. Ele me apresentou uma outra possibilidade e eu achei aquilo incrível. Não, incrível. de forma diferente, Eu né? que lute para resolver. Não resolvi ainda, mas eu preciso resolver. O português de mas é diferente. mas foi muito leve. Eu sempre digo isso para você, né? Foi muito leve. Assim como esse podcast. Obrigado, gente, pelos elogios, mas eu queria falar um pouco então sobre o que vocês falaram sobre família. Ah, bom, achei que ele ia falar características nossas. Olha, embora. Mas eu posso falar também. Tá. Mas família é fundamental para a vida de qualquer pessoa, mas para a vida do líder também. Por quê? Na lista das especificações de que um pastor deve ter, a maioria dela está falando da relação dele com a família dele. Então, a relação da família de um pastor com a sua família ou qualifica ou desqualifica para o ministério pastoral. E o que eu faço? Eu dedico uma parte do meu dia para minha família. Então, minha família é muito importante para que eu desenvolva o ministério pastoral. Então, eu deixo uma parte do meu dia específico para cuidar, para estar junto, para abençoar. Então, hoje, por exemplo, estava dando um banho nas crianças para elas irem para a escola. E eu falei assim, gente, hoje eu não orei por eles ainda. Aí eu falei, filha, eu vou orar por você que debaixo do chuveiro, enquanto eu estou dando banho. E eu começava a abençoar, profetizar sobre a vida delas, em nome de Jesus. Você recebe, filho? Receba. Aí eu não falava amém, eu falava, fala amém, filho, amém. É o dia a dia, né? Colocar Deus na sua rotina. Exatamente. Eu estava orando por elas lá, dando banho. Enquanto eles estavam tomando banho, eu estava orando, abençoando a vida delas. E eu sempre lembro, assim, também de ser carinhoso com eles, de demonstrar amor por eles. Então, a Alice, ela está num período que ela está bem bravinha. Aí, por que você está bravinha, meu amor? Aí eu quebro ela, porque eu faço cosquinha, jogo ela para cima, falo, papai te ama tanto, você é tão linda. Aí fala, mas por que você estava... Depois de tudo isso, por que você estava brava? Ah, porque não me deram isso, porque não fizeram isso para mim e tal. Então, eu procuro demonstrar amor pelos meus filhos, procuro ministrar a palavra. Eu fico super feliz, assim, de vê-las cantarolando. Então, esses dias a Maria estava cantarolando a música que a sarça pegou fogo e não se consumiu. Aí eu vou lá perto dela. Eu não canto bem, né, irmãos? Aí eu vou lá... É uma característica que a gente não pode, né, citar, mas ele aí eu vou lá perto dela e continuo cantando com ela para incentivá-la cantando. Mas, assim,
eu fico muito feliz delas cantarem, de falarem de Deus, de buscarem a Deus, mas eu tenho esse tempo junto com eles, de investimento na vida da minha família. Então, eu acho que qualidade é importante, mas tempo é essencial para que você tenha qualidade também. Então, a gente procura ter esse tempo junto com a família, com a esposa. Não estou dizendo que eu sou perfeito, que eu acerto sempre, mas eu procuro sempre ter um tempo de dedicação com eles, de quando volto da escola, pergunto como é que foi o dia, o que aconteceu, e ministro a palavra para eles. Antes de dormir, conto uma historinha. Aí a minha filha, não quero ouvir essa historinha, já contou a historinha, mas deixa eu contar. Aí eu reinvento a história, coloco eles no meio da história e vamos junto, vamos crescendo. Acho que é esse ambiente que vai me qualificar para o ministério pastoral, vai trazer saúde também para os meus filhos. Porque eles não vão ver um pai que abraça os irmãos na porta da igreja, mas que não abraça os filhos dentro de casa, né? Mas, pelo contrário, eles vão ver um pai que cuida, que ama, que ora na hora que dá para orar, assim, no bom sentido. Vamos orar na hora do chuveiro mesmo, porque hoje eu não consegui orar dentro do meu cronograma, então vamos orar no chuveiro mesmo. Filho, vem aqui, vamos dar um abraço, por que você tá bravo? Então, não vejo meu pai só amando os irmãos da igreja, só cuidando dos irmãos da igreja, mas eu vejo o meu pai reproduzindo isso. E eu vi um pastor falando isso, e eu falei assim, é muito verdade. O seu filho, ele vai ver Deus em você, por isso ele vai amar a Deus. Ele vai ver Deus no pai e na mãe, por isso ele vai amar ao Senhor. E eu tinha como meta de vida, né? Falo tinha, porque hoje minha filha tem 20, a outra tem 18. Mas fazer as minhas filhas amarem ao Senhor. Essa era a minha meta de vida. Eu falei, eu posso ser rica, posso conquistar milhões de dinheiro, posso ter um emprego bom, posso morar num lugar bom, que isso é também uma meta de vida para todo brasileiro, né? Morar numa casa boa, ter um emprego bom, ter um salário bom. Mas a minha meta de vida era fazer minhas filhas amarem a Deus como eu ou mais do que eu. Eu falo tinha, porque hoje elas têm 18 anos, a mais nova, né? Então elas já sabem, precisa amar a Deus, já tem essa maturidade. E essa é a minha preocupação, Glau. Hoje mesmo eu estava orando por isso, Senhor. Quantos filhos de pastores se desviaram? Quantas pessoas que cresceram na igreja estão com confusão na identidade deles? Aí eu orava e falava, Senhor, que o diabo não venha confundir a identidade das minhas filhas, que elas venham te amar mais do que eu. Então, assim, é a oração também que eu acho muito importante. Porque a gente não pode estar com os nossos filhos todo o tempo. Né? Eu estou aqui, elas estão na escola. A gente não pode protegê-los o tempo todo, a gente não pode estar junto com eles o tempo todo. Eles recebem conhecimento, ensino de outras pessoas. Então, só Deus pode guardar o coração deles. Ele fala, guarda a mente delas, livra a mente delas dessas sujeiras aí no nome de Jesus. Então, assim, a oração eu acho fundamental, porque o que vai manter nossos filhos de pé na presença de Deus são de pais que orem pelos seus filhos, que intercedam de verdade, né? Sim, a pastora Renata Valadão sempre falava que, quando eu vi um vídeo dela, até uma live ao vivo, ela falou assim, que ela colocava a mão na roupa do André, na roupa da Ana Paula, e ela falava, Deus abençoa, não sei o que, ela orava em línguas, ela pegava a camiseta, orava em línguas, que ela falava, Deus, não deixa meu filho desviar, não deixa meu filho se encantar com outras coisas que não sejam o Senhor. E hoje a gente vê, né, que são uma família apaixonados por Deus. Sim. E eu falava assim, Deus, eu tenho essa meta de vida, de fazer as minhas filhas serem que amam o Senhor, se possível, mais do que eu. Isso mesmo. E é uma preocupação, né, pastor? Nossa, eu fico super preocupado. E preocupado também com a segurança das minhas filhas, dos meus filhos. Eu fico muito preocupado. Deus guarda, livra. Eles viajaram, eu ficava orando, intercedendo, Senhor, que eles sejam benditos ao sair, benditos ao retornarem. Eu não posso protegê-los, mas o Senhor pode, né? A tua palavra diz, o Senhor nos guardará de todo mal. Então, guarda a minha casa, livra os meus filhos. E também essa preocupação com a firmeza deles na presença de Deus, né? E a gente amando ao Senhor, a gente vê os filhos reproduzindo isso, né? Reproduzindo esse amor que nós temos pelo Senhor, não pela casa do Senhor, porque senão a gente se torna ativista. Eu participo disso, participo daquilo, mas eu também tenho que amar meu esposo dentro de casa, cuidar do meu esposo, ainda que não seja fácil, né? Mas ouvir a palavra do Senhor, porque senão a gente é só um espectador, né? Você ouve o que o pastor prega,
mas você não reproduz aquilo dentro da sua casa, né? Você não ama o seu filho numa hora da irritabilidade, né? Como aprendemos no Carisma. Você fica irritado, você bate, você xinga. Você fala, oh, meu Deus, mas minha mãe não é crente, não. Minha mãe é crente só na igreja. É verdade. E é uma responsabilidade muito grande. E estamos caminhando para o final. Nossas características se falam em off daí, tá bom? Se quiserem eu falo em público também. Então Dizem que a gente tem que honrar em Luiz, público. ele tá Então vai carente, lá, vai lá. Ele tá carente de Deus, elogios se e a minha tal. família tá longe. Então, o Luiz é uma pessoa extremamente inteligente. Eu admiro muito a inteligência das pessoas. Algo que me atrai nas pessoas é a sua capacidade intelectual. Então, ele é uma pessoa muito inteligente. O Luiz também é uma pessoa extremamente dedicada. Então, se você colocar qualquer coisa nas mãos do Luiz, vai dar certo. Vai dar certo, é. Vai dar bom, porque ele é dedicado. Ainda que seja uma coisinha simples, né? Ele consegue fazer um negócio e organizado, né? Tudo certinho. Tudo bonitinho. O Luiz também é uma pessoa muito sincera. Então, isso eu admiro, né? De ser sincero e falar a verdade. O que ele sente, se ele pode fazer, se ele não pode fazer. Então, já ouvi várias vezes ele falar não pra mim. Com cuidado. Mas sempre peço perdão depois. Eu falo não, mas me perdoa. Então, mas eu acho bonita a sinceridade, né? De não fazer alguma coisa só pra me agradar. Não, porque foi o pastor que pediu. Ou fazer pela metade, né? Exatamente. Então, são características bonitas do Obrigado. Luiz. A Glau é uma pessoa super positiva. Isso é algo maravilhoso. Uma pessoa super positiva. Vai dar certo, vai acontecer. Qualquer projeto novo. O projeto vai dando 500 mil, né? Que tem, que você colocar nas mãos da Glau, fala que vai dar certo. Então, essa positividade, ela é muito legal. Essa disposição para servir ao Senhor e também servir as pessoas. A Glau está em tudo que é possível para servir. É muito Como legal. Como está o estacionamento? A tá lá. A alegria também da Glau, é uma pessoa muito alegre, uma pessoa gostosa de estar junto. Né? Tem pessoas que não é gostoso estar junto delas, né? Você sai até triste. A gente está por amor do Senhor e tal, mas não é. São pessoas mais para baixo. E a Glau é uma pessoa super para cima. É uma pessoa amiga, né? Assim, uma das primeiras pessoas que nos acolheram aqui. Primeira pessoa que eu fiquei na casa da Glau e do Fê. Primeira vez que eu vim em Itu, fiquei na casa dos dois. É Lídia, né? E assim, um casal maravilhoso, assim, nos acolheram e desde então sempre, nunca rompeu isso, sempre nos acolhendo, nos fazendo sentir parte da família, nos levando para ser parte das coisas. Então, um casal assim maravilhoso. O Fê não tá aqui também. O Fê é uma das pessoas mais legais que eu conheço. Sempre! Se você quer ter alguém, um amigo... O João não está nos bastidores, mas o João se ofende, você O sabe. João né? também é uma pessoa maravilhosa. O João pensa numa pessoa engraçada, gente. O João Nossa, se Falamos você quiser muito rir, dele hoje. fala com o João, que vai ter risada, né? Mas o Fê é uma pessoa também, ele é uma pessoa muito amigável, né? Ele então... gosta muito de câmera, né? Ele não gosta Não muito gosta. de exposição. Mas é essa pessoa, né, pastor? Tá por detrás, é o Severino Gospel. O Severino gosta. Nossa, de fato, Fê é sensacional nisso, nessa questão de serviço dele. Maravilhoso. E a questão de ser amigo, uma pessoa. Eu não sou tão assim amigável. Gostaria de ser tão amigável quanto ele, mas eu não sou. É uma característica minha. Mas Fê é maravilhoso. Parabéns para a família. Glória a Deus. É bom que cada um tem uma característica que une com o outro e assim vai, né? Isso mesmo. Deus faz o povo dele, cada um ter suas qualidades ali, suas virtudes, para que o reino de Deus aconteça, né? Para a glória do nome dele. E a gente está chegando ao fim de mais um Pod Mais Lagoinha. Esse podcast que nasceu no coração de Deus e é o que o pastor Leandro falou. Deu na mão do Luiz, o negócio aconteceu, né? Glória a Deus. E organizado, se não dá esse dia, dá no outro. Aí juntou os dois, que maravilha, porque o Luiz tem a questão da organização e você tem, vamos fazer, vai acontecer. Vai. Não tem nenhum projeto que você coloca na mão da Glau e fala assim, não vai dar certo, não vamos fazer, vai dar certo. Vamos fazer. Mas antes de fechar, nós temos um momento no nosso podcast de indicação de leitura. E eu vi que você trouxe 2 livros ali. Alcança para nós, Bela, por gentileza. Quais livros você indica para que nós possamos ler e crescer no conhecimento?
O Caminho do Coração, para onde eu aponto? Para aquela câmera. Para quê? O Caminho do Coração, do Ricardo Barbosa. Um livro maravilhoso a respeito de espiritualidade cristã. Eu li esse livro no período do seminário e eu li alguns trechos também depois e foram maravilhosos, então, para a minha vida. Então, vai falar sobre uma espiritualidade saudável. Vai desmistificar a questão da espiritualidade. Então, um livro maravilhoso que todo mundo deveria ler esse livro. A Bela estava sentada ali nos bastidores. Quando você pegou o livro, ela já levantou para ver qual era. Em breve, na nossa livraria. Em breve, eu não na nossa sei história. Se ele ainda é editado. Não sei. Mas eu já encontrei um ou outro para a gente. A Maísa, ela utilizou para estudar junto com as mulheres da igreja durante o período. Ela encontrou, mas eu não sei se continua sendo editado. Entendi. Você trouxe mais um livro, né? Quer nos mostrar? Esse livro também que é sensacional, hein, gente? Esse livro é A Treliça e a Videira, a mentalidade de discipulado que muda tudo. Olha. Então, discipulado é uma área que eu amo muito. Uhum. E esse livro também fala sobre como ela é importante para a vida da igreja e para a vida de todos os discípulos de Jesus. Porque uma ordem expressa que Jesus deixou para os seus discípulos, então para todo cristão, não é só para pastor, apóstolo, mestre, evangelista, não, para todo cristão. Fazer discípulos. Ide, né? Ide e Antes fazer do discípulos. Ide não tem o nome de ninguém, né? Ide, Exatamente. apóstolo, Ide, pastor, não, é Ide. Você Faça levanta um pouquinho discípulos. mais o livro só para capturar a imagem? É um livro excelente. Também foi indicado no seminário e virou um livro assim que eu sempre tenho junto comigo. Muito bom. Livro Em maravilhoso. breve na nossa Em livraria, breve, né? na nossa store. Eu trouxe um livro da nossa livraria lá da igreja. Você já leu? Até que nada mais importa, do Não. Luciano Subirá. Não li. Ele desperta em nós paixão pela presença de Deus. E a essência do livro é exatamente isso. Você buscar a Deus até que nada mais importa a não ser a presença dele. Então, O título é maravilhoso, hein? sim. Então, você tem aí 3 indicações de leitura. Comenta aqui para nós qual livro você está lendo, qual livro você quer ler. Se você já leu algum desses, comenta aqui para nós. E E é isso, né? estamos chegando ao fim. É legal isso aqui que a gente não entra na presença de Deus, né? Igual o pastor Márcio fala. É. Você vive na presença de Deus. Deus quer entrar na sua presença. Não. Estou aqui, Deus. E o Senhor faz parte do meu contexto, da minha vida. É bem legal isso. Mas muito obrigado. Nós estamos encerrando mais um podcast. Obrigada, pastor Leandro. Quer dar algumas considerações finais? Só agradecer pelo privilégio de estar aqui junto com vocês e compartilhar. Quando fala assim, nossa, vai ser 1 hora, você fala, gente, nós vamos ter tanto assunto para isso. E passou. E passa, né? Verdade, tem assunto para mais, né? Sim. Então é um privilégio estar aqui. Vamos aproveitar o pastor aqui. Se podia orar por nós, nos abençoando, tanto nós que estamos aqui na sala, quanto os nossos espectadores. Amém, amém. Pai, no nome de Jesus, nós te agradecemos por essa oportunidade maravilhosa de podermos compartilhar daquilo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Nós somos gratos, ó Deus, porque reconhecemos que tudo que temos vivido de bom na nossa vida, na nossa história, vem das mãos do Senhor. Obrigado pela tua intervenção e pela graça do Senhor que tem se derramado sobre nós. Abençoamos, ó Deus, a vida dos teus filhos, da Glau, a vida, Senhor, do Luiz, a vida, Senhor, do Felipe, Deus que está dos bastidores, mas abençoamos também a vida de cada pessoa que vai assistir este podcast, que vai ouvir este podcast, que a bênção do Senhor que enriquece e não acrescenta dores seja também derramado sobre a vida deles, ó Pai. Que eles sejam agraciados pelo Senhor, favorecidos pelo Senhor, que eles vejam a boa mão do Senhor agindo na vida deles e na história deles. Nós oramos por isso, Pai. E agradecemos o Senhor no nome do teu Filho Jesus Cristo. Amém. 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 Obrigada mais uma vez. Curta, compartilha, se inscreve no nosso canal e em breve nós teremos mais um capítulo de Pode Mais Lagoinha. Deus abençoe. Até mais.